uma vez com o pessoal do Secov para tirar dúvidas sobre condomínio, assuntos relacionados a condomínio. O tema dessa vez é taxa de condomínio e tudo que envolve o cálculo, enfim, de taxa de condomínio. Para falar sobre o assunto, a gente está aqui com o Elísio Júnior, que é o presidente do Secov-PE, que é o Sindicato da Habitação aqui no estado, e com o assessor jurídico também do Secov, Norberto Lopes, que também esteve aqui já com a gente outra vez. E aí, para começar, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o conceito do que é a taxa de condomínio, né, Elísio? É importante para as pessoas valorizarem o pagamento da taxa de condomínio e entender bem do que é que se trata. Claro, claro. Sem dúvida. Luísa, veja, a taxa de condomínio, ela na verdade, ela é um rateio de despesas, tá certo? Então você tem em um condomínio, né, vários tipos de despesas. Despesas com funcionário, despesas com água, despesa com energia. E entenda-se que energia é a despesa das áreas comuns, né, do edifício. Água, né, essa já é o consumo geralmente total dos condomínios. Já existem alguns condomínios com hidrantes individuais. E aí facilita, e essa despesa cai bastante, porque esse é um item muito elevado no que diz respeito ao rateio de despesas. E muitas vezes ele é meio injusto, porque às vezes uma família com uma, duas pessoas, né, consome muito menos água do que uma outra que tem 4, 5, 6 naquela residência e, no entanto, acabam todos pagando igual, de uma forma igualitária. Quer dizer, o ideal é que você tenha um hidrômetro, entendeu? Mas são despesas que totalizam, né, o que vai se gastar para que aquele condomínio funcione de uma forma ordeira dentro de um período aí de 30 dias. E aí, feito isso, você faz o rateio da despesa, ou você totaliza aquela despesa e rateia, na grande maioria das vezes, de acordo com a fração ideal de cada unidade. Entendeu? Então, você pega aquele valor, multiplica pela fração ideal daquela unidade e você tem o valor correspondente à unidade para pagamento daquela despesa de condomínio. E aí é legal também lembrar que nessa conta tem a parte da água conta muito, principalmente quando não tem hidrômetro individualizado, Perfeito. mas conta energia, conta pessoal, o pessoal tem um peso muito grande na conta do condomínio. Só para completar, hoje em dia a individualização do consumo de água ele é tão importante que ele já passou a ser lei. Né? Então você pode colocar, no caso de uma assembleia, né, uma assembleia extraordinária, você não vai colocar se vai colocar ou não a individualização, e sim apresentar as propostas melhores para que seja feita a individualização. E a gente pediu para os nossos internautas mandarem perguntas sobre o assunto para a gente. E aí, a Áurea Nunes, que mandou pelo Comunique a pergunta dela, falando que a taxa de condomínio, do condomínio onde ela vive, é referente aos cuidados de um pagamento de um zelador e conta de energia. Mas ela não vê isso sendo aplicado na prática, ela não vê esse dinheiro tendo um retorno, vamos dizer assim. E aí ela pergunta, pago ou não? Eu acho que é importante lembrar que se já não está funcionando bem, não pagar também não ajuda, né? Não pagar nunca é uma alternativa. Isso não pode ser uma alternativa de forma alguma. O que se ela não está satisfeita com a prestação de serviço que está sendo apresentada através do síndico, o que ela vai ter que fazer? Ou via judicial, pedir uma prestação de conta, ou até de forma extrajudicial. A forma extrajudicial, que ela vai ter uma prestação de contas, é se ela requerer, através da anuência de 1/4 dos condôminos, isso é o artigo 1355 do Código Civil, ela tem que ter anuência de 1/4 dos condôminos e aí exigir que seja feita uma prestação de contas por parte do síndico. Sônia Araújo também mandou através do Comunique, falando da situação, uma situação bem específica dela, que ela está vivendo agora. Que ela vive no condomínio que sofreu um incêndio e aí a Defesa Civil interditou 16 apartamentos. E aí ela pergunta, continuo pagando ou não as taxas? Veja, o que a gente precisa ver é se esses 16 apartamentos totalizam o todo daquele prédio, ou seja, um prédio caixão com térreo mais 3 pavimentos de 4 apartamentos por andar, por exemplo, totalizam 16 apartamentos. Então, se é um caso desse, né, o prédio ele está, vamos dizer assim, totalmente, interditado. Bom, o que é que vai ter de despesa? Se fizer necessário, né, a presença de um vigia, por exemplo, para tomar conta do que ficou do prédio, tá certo? Esse salário desse vigia será rateado
com os 16 proprietários, tá certo? Ou qualquer uma outra despesa a mais que se faça necessária para manter aquele bem com o mínimo de ordem possível, tá certo? Então, o que for gasto, né, no que diz respeito àquele empreendimento, terá que ser dividido por todos. Agora, se esse caso, né, vamos supor que sejam 16 apartamentos de um total de, por exemplo, de 100, tá certo? Aqui a gente precisa analisar é por que a Defesa Civil interditou 16, tendo 100 morando. Né? Porque uma interdição da Defesa Civil significa dizer que lá tem um problema estrutural do prédio. Se tem um problema estrutural, tem que evacuar o prédio inteiro. Você não pode evacuar apenas 16 apartamentos. Mas vamos supor que isso seja a verdade, tá certo? Ainda assim, os 16 apartamentos terão que entrar no rateio das demais despesas. Ok, Fabiana Basílio, também através do Comunique, ela diz que ganhou um apartamento no Minha Casa Minha Vida, que, enfim, um apartamento faz parte de um condomínio muito grande, que já houve vários problemas com síndicos diferentes, e aí ela queria saber se o fato dela não pagar taxa de condomínio poderia prejudicar, e pode prejudicar sim, né? Pode prejudicar pelo seguinte, se ela não paga a taxa de condomínio, uma das primeiras consequências que tem é que ela não vai poder participar de assembleias. Certo? E quando se diz não participar de assembleia, é não participar realmente. Não é perder só o direito de voto. Ela não pode votar e não pode também dar opiniões, exigir qualquer tipo de cumprimento de obrigação, certo? Então ela pode até ouvir, ir para uma assembleia e ouvir, mas não vai poder participar. Essa é uma situação que ela é parecida com a outra, ou seja, se não está satisfeito com o síndico, que dificilmente você vai encontrar um síndico que vai atender a todos. Se não está satisfeito com o síndico, procure identificar onde se concentra mais esse mau serviço do síndico e procura, através de uma assembleia, mais uma vez, através de um quarto dos condôminos, tá certo? Exigir que o síndico dê uma atenção maior naquela prestação de serviço. Naquele problema. Exatamente. E aí a gente entra um pouco também na pergunta do José Moraes, que ele fala... como proceder com outros condôminos quando começa a haver uma inadimplência muito elevada? Como é que o condomínio pode proceder em relação a esse condômino? Olha, Luísa, a despesa condominial é uma despesa que na justiça, o Norberto pode me ajudar nesse sentido, mas é uma despesa líquida e certa. Tá certo? Quando chega na justiça, não tem jeito. É despesa de condomínio? Então é despesa. Você vai ter que pagar, vai ter que pagar. Independente de uma contrapartida que o condomínio tenha com você, mas você tem a obrigação de honrar com aquelas despesas de condomínio. E a despesa de condomínio, o responsável direto pela despesa não é o inquilino, também não é o proprietário, entendeu? Quem responde por aquela dívida é o imóvel. Porque se o proprietário, porventura, ou ele ou o condômino, não pagar aquele rateio de despesa e aquilo se acumular, né, e for à justiça, e a justiça der ganho de causa aquela despesa seja paga, se não for feito esse pagamento, o juiz vai mandar vender o apartamento, ele leva o apartamento a leilão, tá certo? E o resultado do leilão, ele vai honrar as despesas do condomínio e o restante entrega para o proprietário do imóvel. Então, em linhas gerais, é assim que funciona a despesa de condomínio. De modo que não pagar a despesa de condomínio é bobagem, não tem jeito. Você tem que pagar de todo jeito. Ou seja, só para deixar bem claro, quem é inadimplente e pode chegar às últimas consequências perder o apartamento, né? Pode ser. Agora, lembrar que a despesa, a inadimplência, ela é de suma responsabilidade também do síndico, porque através do artigo 1348 do Código Civil, inciso 2º, o síndico é obrigado a fazer a cobrança dos inadimplentes, não podendo dispensar multas e juros. O que ele pode fazer é parcelar o débito, e quando se trata de um débito grande e que vai ter um número de parcelas também grande, é melhor que ele leve para a chancela de uma assembleia. Mas, de forma alguma, dispensar juros ou multa. Pronto, gente, é isso. Obrigada, até a próxima. Com certeza vocês vão estar aqui com a gente de novo. Luiz, na hora que você precisar, estamos aqui. E aí, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de outro tema relacionado a condomínio, pode mandar para o e-mail da gente, que é economia@jc.com.br. Obrigada.